Oi, gente, tudo bom? Eu tô no quarto dos meninos, então esse vídeo vai ficar um pouco mexendo na câmera, porque eu não tenho onde colocar o celular aqui. E o Arthur tá dormindo lá embaixo, né? Então não dá pra eu falar lá. Então, eu queria falar nesse vídeo sobre quando a gente teve a decisão de ter o Arthur, né? Quando eu e o Eric começamos a namorar, foi logo depois do diagnóstico de autismo do Edu. Eu não sabia como que ia ser, porque eu mesma, como mãe, tava tendo que redescobrir como educar ele, como ajudar ele pro futuro. Foi uma coisa bem assim. Quando a gente tem o diagnóstico, a gente pensa muito, muito, muito no futuro deles, né? Se vai desenvolver, se vai conseguir ter uma vida normal, quais dificuldades vai passar, quais os preconceitos vão ter. A gente nem sempre, né, vai estar perto para proteger, para guiar, para auxiliar. E todas essas dúvidas surgiram muito. Foi quando eu e o Eric a gente realmente começou a namorar mais sério, né? Tanto que quando eu tive o diagnóstico, eu falei pra ele que antes da gente realmente começar a namorar, eu queria que ele passasse uma noite em casa, pra ele ver como que eram as crises do Eduardo, porque não é fácil pra gente que é mãe, e muito menos pra ele que não tinha filho na época. Já começar um relacionamento comigo, com o Edu com 2 anos e meio, e com as crises noturnas que ele tinha, que era bem complicado. Ele não dormia praticamente, né? E foi incrível, assim, que o amor que ele tem pelo Eduardo, que o Edu tem por ele, é realmente de pai e filho. Ninguém que não sabe, assim, que ele não é pai biológico, nunca imagina que ele não é, né? Que ele é só o meu marido, né? E não é pai biológico do Edu, mas ele é o pai realmente do coração, porque tudo que ele pode fazer pelo Edu, ele faz, né? Então, o Edu não suportava, assim, ficar no mesmo ambiente que outra criança pequena. Eu sempre quis ter mais um filho, né? Mas depois do diagnóstico do Edu, eu comecei a ficar em dúvida se eu conseguiria ter, pela demanda, assim, de tempo que o Edu, né, precisava de mim. E também pelo fato de que ele não ficava perto de criança pequena. Depois de algum tempo, ele foi se adaptando, a gente nunca forçou ele a ficar para as próximas crianças, mas também nunca tirou ele do convívio, né? Ele ficava em um local separado quando ele queria ele voltava, a gente sempre incentivava. Chegou uma hora que ele mesmo começou a ir atrás das crianças na creche, assim, para poder se acalmar, né? E quando a gente casou, eu vim morar aqui pra Xiga, tudo, o Eduardo se adaptou aqui e tal. Então a gente começou a conversar sobre ter mais um filho, né? Sempre foi o que eu quis. Geneticamente, assim, né, falando sobre as prováveis causas do autismo, que não tem, né, uma resposta certeira nem nada. Eu nunca fiquei me perguntando sobre o porquê o Edu é autista, de quem que veio e tal, porque eu acho que Deus mandou ele assim pra mim, porque tinha que ser assim. Então, eu simplesmente aceitei ele assim e faço o meu melhor por ele. Nem sempre vai ser o melhor, mas é o meu melhor por ele, né? E quando a gente decidiu ter outro, a gente sabia que, pelas pesquisas e tal, a chance de o irmão mais novo vir sendo autista era bem maior do que normal, né? Digamos assim. E a gente conversou bastante, não por preconceito, né? Mas por pensar assim, a gente vai conseguir dar suporte para os dois. O do é um grau leve, mas o próximo pode vir com um grau mais alto. A gente vai ter que correr atrás de diminuir o grau o quanto puder e tal. A gente conversou bastante, né? Só que a gente pensou que naquela hora seria a hora para ter, porque o Eduardo já tava com 5 anos. Eu tava com os meus problemas hormonais já também, né? Não tão acentuados quanto depois da gravidez, que agora eu acabei tirando o útero, como eu fiz um vídeo falando, né? Então a gente começou a conversar muito sobre isso, porque eu realmente queria mais um filho. E eu falei, a gente deu conta de um, a gente dá conta de outro, né? E quando eu engravidei do Arthur, tudo, lógico que a gente sempre fica assim, não comendo, mas sempre fica, né, pensando, né, quais são os passos se ele também for autista e tal. E quando o Arthur tinha 1 ano, a gente já pegou, né, 1 ano, 2 meses, a gente já teve o diagnóstico dele, né, a gente já tava bem mais atento aos sinais, né. E quando o Arthur nasceu, o Du usava fralda ainda. Foi um processo bem longo, difícil, estressante pra mim, porque eu tava me sentindo pressionada pra tirar a fralda dele, pra ele poder ir pro Shogaku, né, pra escola
pra escola normal, porque eu não queria que ele fosse pra escola especial, porque eu queria dar a chance de ele experimentar a convivência com o máximo de crianças fora do espectro possível, né? Então, eu queria muito que ele fosse primeiro pra escola normal. Se não desse certo, claro, a gente não iria ficar insistindo, ele iria pra escola especial, né? E então, foi uma pressão grande pra mim e pra ele. E quando o Arthur nasceu, alguns meses depois, era muito engraçado porque a gente trocava o Arthur, que era recém-nascido, você tem até medo de pegar, assim, o tamanho das partezinhas dele ali, né? E dali a pouco pegava o Eduardo, que sempre foi mais grandão, tal, com 20 e poucos quilos que ele tinha na época. E era muito engraçado, a gente falava, gente, a gente sai daquele negócio todo pequenininho, que a gente morre de cuidado pra esse tamanhão aqui. E depois de pouco tempo, a gente foi trabalhando e eu cheguei pro Edu e falei, Edu, sua fralda acabou. Não tem mais. E agora, né? Aí ele já sabia que ele já sabia, né? O horário que ele ia fazer xixi e tudo. Então eu fiz esse teste e, por incrível que pareça, ele não reclamou nem nada. E ele começou a ir no banheiro, né? Ele fazia xixi num mictóriozinho que eu deixava pendurado na parede. Depois eu vou contar todo o processo dele, né? Mas quando a gente decidiu ter o Arthur, a gente sabia que geneticamente tinha possibilidade dele vir, né? Autista também, mas a gente nunca pensou pro lado assim, a gente não vai dar conta, ou a gente não quer outro filho autista, né? A gente pensou mais pela questão de a gente vai ter condições financeiras e tudo, de dar o suporte que ele precisa, a gente vai ter condições de manter o padrão que a gente tem, assim, com o Edu, porque graças a Deus a gente não é rico, né? Mas a gente consegue dar as coisas que o Edu gosta. Não sempre, lógico, até porque eles precisam de limite, né? Toda criança, até adulto, precisa ter o limite de saber quando que dá pra ter as coisas, né? Mas a gente consegue sim dar as coisas que ele gosta e tal. Então a gente ficou pensando mais nessa questão de se a gente teria condições de ter uma vida boa com os dois, né? E graças a Deus tá sendo muito bom. Os dois, eles são um amor incrível. Eu falei que a melhor decisão, assim, da nossa vida foi ter o segundo filho, sim. Tudo tem um amor enorme pelo irmão, ele protege o irmão. E o Arthur também adora o Edu, ele não pode ver o Edu que já abre sorrisão. E a melhor decisão nossa foi ter outro. Realmente veio, né? Autista, poderia não vir autista, como poderia ser um grau mais alto também. Mas a gente, como pai, estava disposto a enfrentar qualquer coisa que a gente precise para dar um futuro melhor para eles e ter os dois. Graças a Deus temos os dois, somos amores, se amam. E foi a melhor decisão da nossa vida. Depois vocês podem ver, eu vou colocar alguns vídeos deles aqui pra vocês verem o amor que um tem pelo outro, que é, assim, coisa mais linda e é o orgulho da minha vida, são os dois, né? E foi muito gostoso o processo todo da gravidez, de quando eu tive, de quando eu cheguei com o nenê. Ele não teve aquela questão de ciúmes excessivo, assim, por ele ter já 5 anos de idade e tal. A adaptação dele com o Arthur foi bem tranquila e foi muito gostoso mesmo, até hoje né? A gente teve nossos 2 meninos, tranquilo. E, graças a Deus, Deus tá provendo, tá dando todas as direções que a gente precisa pra poder dar uma vida boa pra eles, né? Dar um futuro pra eles tranquilo, que eles desenvolvam bem os dois dentro do espectro, né? Cada um com as suas peculiaridades, com as suas manias, com o seu jeitinho. Mas os dois com muito amor, né? Então, tchau, gente. Beijo. Fiquem com Deus.